Olá, caro amigo, cara amiga, muito obrigado por sua audiência, acompanhando aqui o programa Alfredo Marques em Questão. E hoje nós vamos tratar de temas muito interessantes. Vamos tratar da invasão da privacidade. O governo do estado do Ceará criou um programa de internet com câmeras para bisbilhotar a sua vida, interferir na sua intimidade e tratá-lo como bandido. Tem mais. Governo Bolsonaro quer criar no Brasil o Evangelistão, vizinho do Afeganistão, por conta do preconceito religioso e os dogmas que está encartando do atual governo. Vai nos levar para as trevas. Daqui a pouco, mulheres estão andando de burca. E tem mais. Diplomacia de gorilas arrasta o Brasil para o caos. Os presidentes do Chile, da Alemanha e da França falam mal do presidente brasileiro. Para discutir isso e muito mais, hoje eu tenho meu querido amigo, colega advogado, Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, um grande amigo, iluminado, que vai contribuir para as nossas tratativas. Vânia Rocha, também colega advogada, observadora... Que observadora? Ouvidora da Ordem dos Advogados do Brasil, da secção do Ceará. Extraordinária, uma pessoa corretíssima e dona de um senso crítico inabalável. E o mestre de todos nós, o psiquiatra Sigmund Freud, aprendeu com ele, doutor Mourão Cavalcante, que dispensa apresentação. É uma fera e nós vamos abordar logo de cara uma bronca que se chama Espia, um programa do governo do Ceará, de Camilo Santana, que espiona você. Vamos ao primeiro vídeo, para você entender aí a marmota. O governo que não para, o governo que faz. O Ceará usa inteligência e força com a Nesp, nova estratégia de segurança pública. Todas essas abordagens foram feitas graças a um trabalho de inteligência aliado à alta tecnologia. As câmeras do Zoom e o Espia identificam os veículos usados para cometer crimes, facilitando a perseguição e abordagem. É o Ceará sendo modelo de segurança para todo o Brasil. Bom, você viu aí propaganda do governo do estado, está nas televisões, o negócio não é escondido. Sob o pretexto, Mourão, de perseguir bandidos, o estado do Ceará nos coloca todos nessa condição de bandidos. Por quê? Porque ele bisbilhota a minha vida, a sua e a de todo mundo no Ceará, notadamente em Fortaleza, onde tem a maior expressão desse programa. Em que é que consiste essa marmota? Você, em toda câmera que seu carro passa, ali nos sinais, tem uma câmera lá lhe fotografando. Ela identifica a placa do seu carro e começa a criar um roteiro. Você passou num sinal, tal hora, tantos minutos, tantos segundos. Na outra esquina, passou de novo, ele diz onde você passou. No outro dia, a mesma coisa. Ele tem a sua rotina diária, de todos nós. De todos, não é do Alfredo, não é do Mourão, não é da Vânia, não é do Reginaldo, não. De todos nós, inclusive de você que está me assistindo. De moto, de carro, seja o que diabo for. O que é grave? Eu quero fazer uma maldade aqui, vou dizer para o meu amigo Gerlan, eu pego aqui a placa do carro dele e digo que foi roubado. Ligo lá para Ciop, sei lá para quem, e digo, olha rapaz, acabaram de roubar meu carro, estou aqui na esquina. Qual é a placa do carro? Número tal. Qual é o número do telefone? Aí eu invento lá, sei lá o quê, dou um número qualquer, um chip desse que você compra por R$10 na banca. E pode acontecer de você ser abordado na rua pela polícia, correr o risco de levar tiro, tá? E tudo isso feito por quem? Por um desafeto com a prestimosidade do governo do estado. Mourão, George Orwell prenunciava o Estado policial. Eu lhe pergunto, nós não estamos vivendo essa situação, agora nós estamos também com uma coisa da prefeitura, que é a identificação por fisionomia. Então, aonde você passar em determinadas câmeras, notadamente aeroportos, coisas, vai ter uma câmera que vai fazer uma leitura facial sua, e se bater com algum bandido, meu irmão, corra, porque vai ter chumbo aí para o seu lado. Na realidade, nós estamos
nos inaugurando no Opa, o deixa eu ver telefone se... acha de tocar justamente Será que, nessa hora. será que é o Bolsonaro melhorando? Alguém tá me Diz que será que é o Bolsonaro mesmo? Tá ligando? Ele doido pra falar, né? Ele não passa um dia sem falar, né? O cara dizer, fique aí calado, aí mata o homem, né? Pronto, aí, ó. O espia já. Aí, falou do espia aí. Ah, ligou aqui. Alguém vai dizer, não fale aquele negócio não. Na realidade, essa é uma questão que coloca em xeque o que é sua individualidade. Até que ponto você é dono de você. Se essas interferências no seu cotidiano... eu recebi uma mensagem da farmácia dizendo, olha, aquele remédio que você toma já deve ter se acabado, porque você comprou aqui dia tal, você está consumindo por dia, já faz mais. Então, passe aqui para comprar. A pessoa... A Google está sendo processada nos Estados Unidos, tem uma força-tarefa da Procuradoria Federal Americana, justamente com esse tipo de lobby, inclusive indicando o médico. Tem uma mensagem que eu recebi que são inúmeras coisas desse tipo. O cara impressionado como é que sabem tanto dele são os desta robôs, forma. né, professor? São os robôs cruzando. Você diz, olha, quantos carros passam aqui nessa esquina? Como é que ele pode seguir? Ele, fulano de tal, não segue não. Mas os robôs fazem aquilo de uma forma que realmente faz o teu itinerário. E dessa forma, onde fica a tua individualidade? Isso já criou polêmicas muito grandes em outros países, que o senso de cidadania é bem maior do que o nosso. No caso, por exemplo, eu me reporto à Espanha, onde teve que acontecer no município de Barcelona um plebiscito para saber se a população aceitava ou não as câmeras na rua. Imagine uma câmera que está fotografando a intimidade do teu carro, porque o dentro do teu carro é tua casa. Então, como é que ele invade dessa forma? Eu já fui abordado pela gloriosa Polícia Militar do Ceará, que 3 policiais se aproximaram do meu carro, desce vagabundo, desce vagabundo. Eu pensei que eles estavam falando num outro carro vizinho. Não, aí o meu genro cutucou e disse, é com a gente, doutor Mourão, é com a gente, tenha calma, vamos sair devagar. Por quê? Porque eu estava justamente indo ao Detran fazer a vistoria do carro. E como o carro estava com emplacamento atrasado, eu era um perigoso marginal meliante. Aí, loucura, sabe, né? O que foi que o capitão, sei lá o que, dessa guarda disse? O senhor tem a sorte, porque se o senhor tivesse sido abordado por outros colegas, às vezes eles atiram antes. Que maluquice, isso não tem menor lógica, não tem fundamento algum. Vamos ver mais um vídeo. Mas não foi assim que foi feito no Rio de Janeiro? Sim, sim. Foi. Um maluco pegou um ônibus com uma arma de plástico e 1 litro ou 2 de gasolina, dizendo que ia tocar fogo no ônibus. Fizeram o maior aparato do mundo. Atiradores de elite com armas que têm a possibilidade de atingir o alvo. A 800 metros, eles estavam a 80 metros do indivíduo. O cara era tão sem juízo que desceu do ônibus, deixou as supostas vítimas dentro do ônibus, saiu para conversar com os policiais. Ele foi ali para morrer mesmo. Ali ele foi eliminado. Depois, 10 minutos depois, chega o governador gloriosamente dizendo, somos vencedores. De quê, meu irmão? Bom, vamos a mais um vídeo do espia para você entender a dinâmica da atuação policial e desse equipamento que está bisbilhotando a nossa vida. Todas essas abordagens foram feitas graças a um trabalho de inteligência aliado à alta tecnologia. As câmeras do Zoom identificam os veículos usados para cometer crimes, facilitando a perseguição e abordagem. São em salas como essa que tudo é monitorado pelo espia
que as informações sobre os veículos suspeitos são passadas para as viaturas. Além disso, as informações de vários órgãos são integradas e acessíveis a toda hora, facilitando a investigação policial. Temos um sistema de combate à violência dos mais modernos e inteligentes do mundo. E em breve vamos ganhar mais uma arma contra o crime. Reconhecimento facial. É o Ceará, sendo um modelo de segurança para todo o Brasil. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Não sei quando nós teremos um equipamento para rastrear político corrupto. Nós precisamos mais disso do que dessa tecnologia. Isso aí não vai acontecer não, Alfredo, porque Doutora Vânia, realmente vai atingir a classe que manda. Você está dirigindo e é surpreendido com um cerco policial, é surpreendido com uma abordagem indevida. Nós já vimos isso acontecer em outros momentos. Aquele músico que foi morto no Rio de Janeiro, carro baleado pelo Exército, não sei quantos tiros. Né? Uma insanidade isso, né? E a gente fica bobo. Parece que a coisa só funciona contra o mais humilde, contra o mais poderoso, isso não alcança. Mas eu vi aqui uma decisão do doutor Luiz Praxedes Vieira da Silva, da primeira vara da Justiça Federal, que assiste aqui o nosso programa. Nosso ele e o pai dele, ele tomou uma decisão muito interessante. Ele também é nosso ouvinte aqui do programa. Ouvinte do programa. Eles são do Aruaru, ali na região de Morada Nova. Conheço a família. Ele tomou uma decisão interessante. O Ministério Público Federal, na pessoa do procurador Oscar Costa Filho, entrou com uma ação reclamando da ausência de intimidade no interior dos veículos. E, por conta disso, a decisão do magistrado impede o bisbilhotar interno do veículo e anula as multas que ferem essa condição. Eu pergunto, essa intimidade que o doutor Praxedes alcançou, vislumbrou e que protegeu, não ficamos mais expostos com espia, ao invés do que o mero enquadramento, o mero enfoque do interior do carro? Arnaldo, Alfredo. Quase a mesma coisa. É acostumado a fazer o programa do Arnaldo Santos. Alfredo, a privacidade atualmente está, né, em xeque. Ninguém tem mais privacidade, não é só um sistema desse que fiscaliza. Eu me lembro que quando havia os telefones fixos, era o que acontecia, era o que existia, a polícia tinha um sistema que eles chamavam Dragão, era um aparelho que se um presidiário, uma pessoa procurada, fizesse contato com você, então seu telefone ficava lá sendo monitorado, todas as ligações que você fizesse, fazia esse acompanhamento através da telefonia. Hoje, através do vídeo, grampeava, ficava todo mundo relacionado. Que eu, advogando para pessoas condenadas, eu tinha que ter um telefone só para isso, no qual eu não falasse com outra pessoa, porque podia estar complicando as minhas relações, as pessoas sendo escutadas pela polícia. Então, já tinha esse problema que a gente ouvia falar. Agora, é visual. Você invade a privacidade do seu carro, né? Mas isso está geral. Nessas redes sociais também, ninguém tem mais privacidade. Quando você cuida, então, os tal dos logaritmos, né? Você pede um produto e então fica sendo... Vira condicionado, né? Vira refém dessa situação. Dessa situação, ficam as empresas lhe propondo negócios sem você ter se manifestado, sem autorizado. Se você quiser saber, faça assim. Invente. Eu quero viajar para o Uruguai. Aí você diz, preço, passagens no Uruguai. No Google. Rapaz, depois de 20 minutos, você está querendo ver uma notícia, querendo saber. Aí só de vez em quando, vamos. Aquelas ofertas Vá para o Uruguai, hotel no Uruguai, restaurante do Uruguai, passeios do Uruguai, porque você simplesmente procurou saber alguma informação, né? Uma passagem, quanto custa daqui para o Uruguai. Mas nós não podemos, e aí vem o meu discurso e a provocação vai para a doutora Vânia. Doutora Vânia, sobre o aspecto legal, a preocupação do doutor Praxedes de impedir
O bisbilhotar interno de um veículo é infinitamente inferior a esse bisbilhotar sob todos os modos. Aqui o cara olha dentro do seu carro, olha a trajetória do seu veículo, segue o seu carro. Vamos ver mais uma imagem aí, uma abordagem policial. A pessoa comete um crime e o carro é seguido e você vai poder aí conferir o que eu estou dizendo. Vamos ver. Posso ir falando? Bom, esse carro aí, supostamente esse carro branco, teria cometido aí um crime qualquer, foi furtado qualquer coisa. Ele está sendo seguido. Você observe que o espia, a câmera do espia está acompanhando, eu acho que é Mercado Central ali. E aí, São Sebastião. E aí, esse veículo seguido pelo espia, certamente a polícia já foi comunicada. Olha como ele segue o carro. Está noutra posição, noutra via, e ele continua seguindo. Tá? E nas árvores ele continua monitorando. Tá certo? Então, ele tem o controle total sobre o seu veículo. Isso aí, eventualmente, é o caso de um criminoso. Mas se não fosse... Nesse caso aí, Alfredo... Você tem que proteger a sociedade como um todo. A gente observa que existe um flagrante delito, uma suspeita de um flagrante... Pronto, aí, ó. Você vê aí o momento da abordagem. Olha aí. Ó, pronto. O momento da abordagem. Exato. Sai, vagabundo. Só quero um morão. Não nesse caso. Era um específico. carro branco mesmo, assim. Sai, vagabundo. Bota a mão na cabeça. Se você sair com a Bíblia, leva um tiro, que o cara vai pensar que você está armado. Tudo leva a esse Eu acho que entendimento. Nós estamos tangenciando dois problemas. Primeiro, a perda da privacidade que a modernidade está propiciando, através da eletrônica. E um segundo problema é a guerra que se estabeleceu nas ruas do Brasil entre polícia e bandido, uma verdadeira guerra declarada, onde acontecem erros lamentáveis, como aqueles militares do Exército que trucidaram uma família humilde, de músicos, etc. Aqui em Fortaleza aconteceu, né? Aquele espanhol que ia no carro dele. Lá na avenida do aeroporto, na Raul Barbosa. E metralharam o carro. Essas abordagens desastrosas, o Mourão citou uma, o meu amigo Altino Farias ficou, um engenheiro, uma pessoa séria, ficou também traumatizado, desce vagabundo, etc. A polícia precisa ter habilidade para lidar com a população. Mas é fruto, Mourão, dessa guerra que se estabeleceu. O problema é porque nós a violência está muito grande. Sofismamos. O que eu estou colocando aqui, estou chamando a atenção para quem está em casa, é o seguinte: é para você ser intolerante na sua defesa. Não aceite a bisbilhotação, a bisbilhotagem da sua vida. Não aceite que alguém tenha um poder do céu e da terra sobre você. Tá? Estou chamando a atenção do Ministério Público, que não se acovarde. Estou chamando a atenção da OAB, que não seja conivente. Estou chamando a atenção da Justiça do Estado do Ceará, que fica ciente do crime, porque é um crime de invasão de privacidade, patente pelo governo do Estado, e não vale querer a justificativa que isso aí é para prender criminoso, não. Porque bisbilhota a todos, inclusive os criminosos. Alfredo, interessante. Mas são todos, e todos não são criminosos. Pode, inclusive, ser politicamente utilizado isso. Alfredo, é interessante que nós, cidadãos, tivéssemos acesso ao alcance do resultado que a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará teve em termos de apurar. Eu não me interesso o resultado, não. O resultado serve de propaganda para o governador. Sim, Alfredo. Entendeu? Para isso existe a justiça para limitar. Eu quero saber o direito fundamental. Se ele agride os meus direitos constitucionais. Se há uma invasão da minha privacidade. Direito de liberdade, da minha liberdade. Da privacidade. Pronto. Certo? Quero saber se é isso. Que foi a motivação do doutor Prachedes em conceder essa liminar. Foi bastante sábio o doutor Prachedes na sua decisão, porque é uma decisão que, pontualmente, visa anular multas, mas ela alcança bem mais do que isso. Por quê? Porque esse monitoramento ele está cerceando a liberdade das pessoas de ter sua intimidade preservada. Certo? Quando há um monitoramento dentro de um veículo, é como foi dito aqui,
Ele está invadindo a nossa privacidade, a nossa intimidade. E nossa intimidade pode sim ser objeto de uma investigação, desde que seja determinado pela justiça, como falou muito bem o Alfredo aqui na sua observação. E tem um juiz de plantão lá, exatamente. para autorizar. A lei Seria o deve ideal. ser, a lei deve ser, ou seja, o monitoramento é uma regra, mas para investigar, para alcançar a intimidade das pessoas, tem que ter autorização judicial. Porque senão, Alfredo, isso aí vai até caracterizar uma prova ilícita, processualmente falando. Então, essa decisão do doutor Praxedes, juiz federal do Estado do Ceará aqui, foi uma decisão sábia, é um juiz extremamente competente, tem um alcance, a decisão dele tem um alcance hoje a nível do Estado do Ceará, mas a partir do momento que for confirmada, vai ter alcance em todo criar uma jurisprudência importante. Em todo o território nacional. Então, Bom, parabéns ao nosso nobre magistrado e também ao doutor Oscar Costa Filho, que foi um procurador que agiu... Há muito tempo ele se bate contra isso. Agiu em defesa do cidadão. Vamos a um pequeno intervalo. Quando voltarmos, vamos tratar do Brasil sobre as leis do evangelistão. É o evangelho que determina a conduta dos governantes e da sociedade. Vamos voltar ao estado tribal. Aguarda aí, voltamos já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro, eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindiônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Opa! O Brasil corre o risco de virar uma tribuzinha africana, me perdoe os africanos, não é isso não, mas eu estou dizendo uma coisa assim bem remota, uma coisa distante, séculos atrás, e nós estamos vias de nos tornar um país do fundamentalismo religioso. Vimos algumas experiências agora. O Brasil de hoje, não é do século passado, é agora, 2019, alunos de música se recusaram a tocar músicas de Vila Lobos, um dos músicos mais aclamados do Brasil, na história do Brasil em todo o mundo, porque uma das músicas, o título era Xangô. Xangô, uma expressão do umbandismo,
de uma das religiões, eles se dizendo evangélicos não poderiam cultuar uma imagem satânica ou um preceito satânico, que essa música era um estímulo ao satanismo. Igualmente maluco é o senhor prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que em nome da defesa das crianças, olha, bote aspa nisso, da família, da decência, da dignidade, mas bote um bocado de aspa nisso aí, que eu não acredito nessa conversa, determinou que policiais municipais, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, fosse a Bienal do Livro impedir um livro que circula no mundo há 10 anos. Uma história de um desenho, de revista em quadrinhos, e que esses quadrinhos tinham uma cena de 2 rapazes ou super-heróis se beijando. Ele, incomodado com isso, disse que isso iria induzir a prática do homossexualismo, e ele, incomodado com isso, resolveu determinar à polícia o confisco dessas obras, que elas deveriam estar acondicionadas em um saco preto, com uma recomendação de que ali se tratava de cenas de sexo explícito ou algo assim. Muito bem, o que é que tinham nessas imagens? Vamos ver aí o que é que tinha lá, o que é que estava sendo colocado e como foi a história. Pronto, aí. Isso aí virou notícia no Brasil. Crivella censura e manda recolher história em quadrinhos com temática LGBT. A Cruzada das Crianças, Os Vingadores, está no cinema, tem, isso aí há décadas. Campeão de bilheteria em todo canto, no mundo inteiro. E acontece de ter 2 super-heróis, são esses rapazes que estão aí, que terminam por se beijar. Vamos para frente. Está aí. O que insurgiu o prefeito foi essa imagem, tá? E ele recorre a comentários nas redes sociais para que ele adotasse a postura que ele adotou. Tenha santa paciência. Rede social, nos dias de hoje, nós estamos tratando aqui de robô. Isso não tem o menor valor. Isso não é motivação para quem quer que seja. Doutor Mourão, não há desvio comportamental de pessoas que agem de forma tão incisiva contra homossexuais. Aliás, isso aí já é matéria superada no âmbito do STF. Tanto casamento gay, tá? União estável, casais do mesmo sexo adotando criança, e o prefeito do Rio de Janeiro quer impedir o beijo. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma classificação internacional das doenças. Chama-se CID. CID. Né? As patologias ligadas à área mental são da letra F. É por isso que tem pessoas que sabem dizer assim, cuidado, eu sou F. Né? Eu sou CID-F. Vixe, dizer, tem algum problema de natureza mental. Pois bem, nesse tal Código Internacional das Doenças Mentais da Organização Mundial da Saúde, nem na letra A, F, G, H, Z, tem alguma patologia, alguma sigla que identifique problema de ordem da sexualidade ou da homossexualidade. Não é doença mental. Porque o que caracteriza a doença mental é o sofrimento. Um gay não sofre por ser gay. Ele sofre por não poder ser. O grande sofrimento que houve, o que ainda existe, é a repressão que acontecia do indivíduo ir embora, se matar, etc. Crivella, vê se aprende. Sofrimento. Segundo, o comprometimento de funções mentais. A orientação, a concentração, a memória, o pensamento. Não há nenhum... A mente de um gay, de um homossexual, masculino ou feminino, é igual à mente de um indivíduo hétero. Não há diferença. Não há, por exemplo, delírio persecutório, a não ser que ele realmente seja perseguido. Aí não é delírio, é real. 3, comprometimento de funções sociais. O indivíduo não deixa de ser filho. Ao contrário, alguns deles são até mais filhos do que os outros, porque são mais próximos. Ou em relação a ser pai, a ser mãe, a ser tio, a ser avô, ou funções profissionais.
Existem, por exemplo, médicos homossexuais que são excelentes profissionais, ou mulheres que são homossexuais e que são grandes profissionais em qualquer área, em medicina, engenharia, arquitetura, seja onde for. Então, se ela não tem, essa pessoa não tem viés, que palavra usada hoje, né? Em nenhum desses 3 eixos, ninguém pode dizer que possui uma patologia mental. Ela tem uma identidade sexual que foge do comum das pessoas. Por que eu digo isso? Porque essa população representa normalmente 10% do total da população é homossexual. E nas sociedades em que há tolerância, em que se aceita que essas coisas existam, não tem mais crime, não tem mais distúrbio, nem mais confusão do que nas outras. Agora, parece que alguns fundamentalistas têm medo do negócio do contato, né? Como se a homossexualidade fosse uma gripe, uma pneumonia, uma tuberculose. Contagiosa, né, professor? Contagiosa. Então, se eu mostro para a criancinha uma revista, vixe, a criancinha vai virar gay. Ai, se a professora diz uma coisa, ai, ele vai virar gay. Não pega não, Crivella. Tenha medo não. Tenha medo vira não. gay ou não vira gay? Se ele pegar uma revista dessa daí, ele vira gay? Alfredo Marx, é o seguinte, os gregos davam 4 nomes ao amor. Eros, Philos, Ágape e Estorgê. É o amor erótico, o amor pelo amigo, o amor pela família e o amor pelas coisas abstratas. O amor pelo time, pela pátria, né, etc. O que acontece com o homossexual é que, por alguma razão que a ciência não identifica, ele desenvolve o amor eros pelo indivíduo do mesmo sexo. Porque é amor, não é sexo, é uma decorrência. O sujeito se apaixona por outro homem, a moça se apaixona por outra moça, porque ela sente o amor eros pelo outro. E isso não significa uma doença, nem um crime, não é uma coisa grave. Mas a sociedade se espanta, como o doutor Mourão diz, é uma minoria, não é? E incomoda, as pessoas não estão habituadas àquilo, acham que aquilo... E os religiosos, então, que transformam isso numa questão dogmática, é terrível. Agora, eu não concordei, professor Mourão, nessa história de fazer essa analogia de racismo com preconceito sexual. Eu não concordo com isso, não. Acho que não tem nada a ver, a lei do racismo existia. Não, para poder... a lei do racismo Agora, só aplica-se na questão das penalidades. Deixa eu lhe dizer. Não, né? E a questão do preconceito. E o racismo? Por preconceito. Alfredo, como você em sabe... Em razão do preconceito. Nós que somos advogados sabemos, o racismo se manifesta de 2 maneiras. Né? Através de uma injúria, você maltrata um indivíduo pela causa sexual, pela identidade sexual dele, né? E quando você ataca toda uma comunidade, tá certo? Você bota uma placa aqui, não atendemos negros, não atendemos japoneses, não entra judeu. Aí você não está atingindo uma pessoa. Então, aí é o crime clássico de racismo. Eu não sei se eles fizeram essa analogia perfeita, o prefeito pode ter entrado nessa condição. Mas ele não está proibindo o ingresso, não está maltratando uma comunidade. Ele está proibindo um livro. Nós começamos tocando fogo nos livros, quando Hitler entra... salvo engano, em Praga, ele determina tocar fogo nos livros. Aprender todos os livros. Os maiores crimes, né? Fizeram isso também na China comunista, é terrível. Distribuir livro é terrível. E autoritarismo a isso. E a prova que é autoritarismo. Eu pergunto, doutora Vânia, o STF já se pronunciou algumas vezes, e ela vai no histórico. Primeiro, ela reconhece a unidade homoafetiva. Homem com homem, mulher com mulher. Não é certo? Depois que dá uma equivalência ao status de família, de unidade familiar, capacidade até de adotar crianças. Há casos de homossexuais adotando crianças, homossexuais masculinos e femininos. Tá? A união dessas pessoas é reconhecida em lei. E agora é crime o preconceito. Bolsonaro
decidiu agora há pouco, e o Itamaraty decretou a censura, Bolsonaro, porque é governo Bolsonaro, que os documentos em que o governo brasileiro chancele, que inclusive os que vão para as Nações Unidas, sejam censurados e fiquem sob sigilo todos aqueles que se refiram à questão da identidade de gênero e à política de gênero desenvolvida pelo governo. O governo quer esconder a sua ojeriza pelo universo homossexual e quer esconder isso da sociedade nacional e internacional. Até das Nações Unidas ele quer impedir o conhecimento. Eu lhe pergunto, por que é que o governo não joga limpo? E se é preconceituoso, assuma o preconceito. E se achar de que o seu preconceito não é crime, vá à luta, como Crivella fez. Alfredo, só voltando um pouquinho ao assunto que nós estávamos debatendo anteriormente, que é com relação a essa censura absurda que houve a essa revista, esse livro lá na Bienal do Rio, isso foi ampliar mais o diálogo. E em poucos minutos, em poucas horas... Teve um efeito reverso. Teve um efeito totalmente reverso. Em poucas horas, esgotou todas as unidades lá da revista, do livro. Não foram vendidos todos os livros com a temática LGBT, agora, tudo esgotou. Exatamente. Agora, o prefeito deu um tiro que saiu pela culatra. Por quê? Porque quando ele requereu judicialmente a autorização do judiciário para apreender aqueles livros, na decisão de primeiro grau foi autorizado o recolhimento, ou seja, foi autorizada a censura. A partir daí, houve o recurso. E nesse recurso... Raquel Dodge, houve o recurso Procuradora-Geral da República, foi ela... lá do Rio. Ela levou, sim, mas no fim... E aí, ao final... Raquel Dodge, no fim... Raquel Dodge, ex officio, ela se manifestou. Ela se manifestou e leva ao STF, e o STF derruba a decisão. Por quê? Porque o judiciário tem que acompanhar a evolução da história. Não pode ser um judiciário retrógrado. Não pode ser um judiciário do tempo da pedra lascada. Nós estamos na era da informação, da tecnologia, e a gente tem que acompanhar isso. A censura hoje é uma censura que afronta a dignidade das pessoas, o direito das pessoas. E isso é prejudicial. Quando o Estado entra na intimidade das pessoas, determinando que você pode ou não pode deixar abraçar uma pessoa do mesmo sexo, ou beijar, ou ter um relacionamento, ele está invadindo a liberdade individual das pessoas. E isso faz efeito contrário, como disse o meu colega, o efeito reverso, né? Nós temos que ter consciência de que as pessoas têm liberdade de fazer da sua vida o que Vou quer. aqui fazer uma provocação, meu amigo Isso Reginaldo. na esfera pessoal. Reginaldo, presidente da sexual. Academia de Literatura e Jornalismo, se ele não vislumbra no ato do Crivella, ato de censura, inclusive que foi determinado o recolhimento de livros, de obras literárias, se presumíssemos que Crivella agiu de forma correta, hoje nós estamos impedindo livros LGBT, amanhã vamos impedir livros de macumba, nós vamos impedir livros de dança, de música, sei lá o quê, de tudo que você divergir. Ele fundamentou a decisão de recolher os livros no Estatuto da Criança, do Menor e do Adolescente. Ele encontrou fundamento na proteção do interesse do menor. Só discurso. Porque havia uma cena de beijo. Eu quero saber do ponto de vista da academia. A academia admite censura? Não, a academia não admite censura, mas é preciso ter cuidado com isso, porque tentaram censurar Monteiro Lobato, porque a boneca Emília, que é uma desacisada, é um personagem doidinho, chama de negra a tia Dona Benta, não, Dona Benta não. Mas isso foi agora, que a negra os valores que a construiu. mudaram. Tia Anastácia, preste atenção. Mudamos agora. Livro escrito no tempo que os negros eram naturalmente discriminados, ele coloca uma boneca doidinha, que era fruto a própria negra tinha construído a boneca de pano, e essa boneca, então, maltrata a negra. Ele dá isso como um exemplo de mau-caratismo. E você quer mexer numa obra literária
por conta de racismo. Ah, isso é racismo. Uma criança Você negra tem que lê isso Você se tem que choca. entender para onde na você época. se remeteu, para contextualização histórica. Contextualização histórica da Bom, coisa. mas isso aí não é... Nós estamos tratando do presente, eu não estou tratando de uma obra do século passado, não. Estou tratando de hoje, de uma interferência do Estado na liberdade e na expressão artística. Tá? Estão a impedir peça de teatro, estão a impedir música, estão a impedir ciência por preconceito. É uma confusão. Eu vou lhe dar outro exemplo. O exemplo do Jevu Selim Marie. O sujeito resolve fazer um filme em que Maria, mãe de Jesus, que é uma figura adorada por massas mundiais, é uma prostituta e que Jesus era não sei o quê. Então o sujeito tem direito de praticar a arte dele em cima do nome, da crença, da fé, do amor das outras pessoas. Eu posso fazer um filme denegrindo a sua família? Não posso. Há limites. Eu dei o exemplo da família. Bom, nós vimos isso no Charlie Hebdo. Pois vimos indo a crítica ao Alá, né? A crítica à igreja muçulmana, que é anterior à católica. Aí é outro aspecto. Ora, a jocosidade. Não, o aspecto é esse. Alá é Deus. Não, a jocosidade é liberada. Você pode fazer uma brincadeira, fazer uma caricatura com Cristo e tal, isso não tem problema. Isso não é agressivo. Você fazer um de filme. Expressão, ou defendemos a liberdade nuances, de expressão, e ela no sentido lato, amplo, ou se a gente vai admitir restrições, e aí a política restritiva é que vem a censura. Olha, os comediantes estão vivendo um problema, não podem fazer piada, porque essa ideia de coisa... O sujeito vai fazer uma brincadeira, tá sendo racista. O pobre do Tiririca, que teve que provar que a mãe era negra, fazia lá uma brincadeira qualquer, uma música que falava na condição racial da pessoa, e foi perseguido. Minha mãe é negra, eu sou negro, não sou preto, mas eu sou... Né? Porque existe o negócio do negro e do preto. Eu só não sou preto de cor, mas pois houve isso. O que me parece assim, mais preocupante na atitude é que um ente governamental, no caso o prefeito, se acha no direito de dizer, olha, vai lá e toma aquilo tudo e prende. Sabe? Ele se intitula o dono da lei. Se ele dissesse, senhor juiz de menores, olha, tem uma obra assim, assado. Crivella manda fiscais a bienais em busca de livro de conteúdo impróprio. Ele que definiu o que é impróprio. Pois é, o que é isso? E ele pode mandar fiscais fazer isso numa bienal? Aliás, eles estão contra até o nome bienal. Tem que ser heteroenal. Heteroenal, não é mais bienal, não. Eu não vou entrar nesse mérito, porque de Bíblia também vale. Olha, a Bíblia está errada também. Nós vamos a um pequeno intervalo. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já com um tema também interessante. Voltamos já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS VIT. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro. Eu acho que é bem obsoleto.
O cartão avulso ele é comercializado por R$ 4,00, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindi Ônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Olá, cara amigo, estamos de volta para o último bloco e vamos tratar aqui das relações do Brasil com o mundo. Mas antes disso, vou passar a palavra aqui para Mourão Cavalcante, que tem uma convocação ali fazer. Vamos lá, Mourão. Apenas para lembrar que amanhã, às 18h30, na Universidade Sem Fronteiras, nós estaremos lançando o livro Mosaico do Tempo. É um livro de poesias, é o terceiro livro que eu cometo, né? E eu espero ter a presença de todos os amigos. Será uma alegria para todos. Vamos dar uma conferida. Aliás, não falte, compareça, dê uma força. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, então inteligência em papel é um negócio extraordinário. E pena que ninguém vai mandar recolher, porque senão a turma leva todinho, como aconteceu. Eu quero que o prefeito mande a guarda municipal prender. Todo livro maldito se torna valorosíssimo. Agora vamos passar o endereço da universidade. Eu deveria pelo menos público. ter botado uma poesia erótica, né? Uma poesia erótica. Já sabe para o próximo. Próximo. Galera, é o seguinte, falando em erotismo e esculhambação, o Brasil tem demonstrado ter uma diplomacia de brucutu, de pessoas que não têm um mínimo trato, até trato civilizatório. Tá? Se agride as esposas de presidente da República de outro país, se diz que fulano foi torturado, Beltrano, que o pai morreu, fica exultante com o assassinato de uma pessoa, de um pai de uma ex-presidente da República. Isso é uma loucura, um negócio desse. Tem coisa mais séria. Se o Exército não freia, hoje nós estaríamos com o Exército dentro da Venezuela numa guerra declarada. Não tenho dúvida disso. Foram os militares juízo. Eles precisam criar esses factóides. Nós vamos tratar aqui da guerra que o Bolsonaro quer fazer. Porque ele precisa de uma guerra para se manter no poder, desviar o foco, como foi a aventura nas Malvinas. Mas isso vai virar um outro momento. Queria que você visse um vídeo agora onde Emmanuel Macron, falando com o presidente Emmanuel Macron, presidente francês, conversando com o presidente do Chile, Piñera, e do lado estava Angela Merkel, o presidente da Argentina. Confira aí. Yeah. Sure, I had to react. You understand that? I want to be very peaceful and to be constructive with the guy and to respect his sovereignty, fine. But I cannot accept that. No. Yeah. But you know what he did when my foreign affairs minister came to this country? I know. He was supposed to receive him. He cancelled at the very last minute in order to cut his hair. And he filmed himself. I'm sorry, it's not the behavior of a president. Yeah. Sure, I had to react. You understand that? I want to be very peaceful and to be constructive with the guy and to respect his sovereignty, fine. But I cannot accept that. No. Yeah. But you know what he did when my foreign affairs minister came to this country? I know. He was supposed to receive him. He cancelled at the very last minute in order to cut his hair. And he filmed himself. I'm sorry, it's not the behavior of a president. Bom, isso é conduta para um presidente da República, doutor Reginaldo? Não, isso está tudo errado. O Bolsonaro não tem a finesse necessária, não preserva a liturgia do cargo. Isso eu tenho dito onde eu vou. Não posso aprovar uma conduta dessa. Atacar a aparência de uma primeira-dama de outro país e cortar o cabelo na hora de receber um presidente de outro país, isso não tem razão de ser. Inclusive um país amigo, não é um país inimigo do Brasil.
é uma democracia e tal. Eu não entendo por que isso se passa, acho. E eu só confio que, você falou, na retaguarda dos militares são pessoas preparadas, pessoas vividas, e que eu tenho certeza que vão tentando controlar isso aí. Eu, hoje em dia, até questiono esses valores, essas informações, que a gente presume que sejam. Mas ter um acelerado desse e ficar a reboque de um doido, eu vou lhe dizer, meu irmão. Até um constrangimento desse internacional, problema até diplomático, né, com o nosso país. Isso aí é dos menores problemas. Atingindo a honra e a dignidade de uma primeira-dama, de um Estado. Doutora Vânia, o Brasil está amargando, nesse ano, de janeiro a agosto, uma queda de quase 6% nas exportações. E a tendência isso não é de piorar. graça. E o mundo vai fechar as portas para o Brasil. Está fazendo uma brincadeira. Ele não pode ir mais na Argentina, porque quem vai ganhar é a Cristina Kirchner e o presidente dela. Ele não vai poder ir na Argentina. Na Bolívia, nem passa perto, porque o Evo Morales não deixa. No Chile, brigou com o chileno. Não se reeleger, ele está queimado. Não recomendo que vá assistir nenhuma uma partida de futebol no Chile. Tá? Nas Guianas Francesas, ele não pode botar os pés porque o Macron não deixa. Na Venezuela, o Maduro está armado até os dentes esperando por ele. Isso é que nós estamos falando de América do Sul, meu irmão. Alfredo. Agora, na Europa, ele não pode falar com a Suécia, com a França, com a Alemanha, com a Noruega. Aliás, aqui em cima ele não pode falar com o Canadá. Que maluquice. Inclusive, brigou com o Papa. Vai sobrar o quê? O nosso país está em risco. Inclusive, com relação à cadeira na ONU para questões de direitos humanos, nós estamos em risco, ou seja, está ameaçado nossa cadeira. O Brasil tem essa possibilidade, mas provavelmente nós não teremos, devido essa postura do presidente expor essa situação vexatória de forma mundial. Isso vai repercutir negativamente nas nossas relações internacionais. Em nome de todos nós, Mourão, você encerrando o programa, o nosso best-seller de amanhã, eu vou fazer aqui uma provocação. Brasil caminhando neste fechamento de porta coletivo, né? Não nos carece, não há necessidade de uma boa interlocução com o mundo, que ela deve prevalecer. O Brasil vai ser protagonista de um vexame nas Nações Unidas quando tentar renovar sua cadeira na Comissão de Direitos Humanos. Ele exultou o assassinato do pai da comissariada das Nações Unidas dos Direitos Humanos. Como é que a gente vê isso? Eu acho que a memória do homem. Eu acho que enquanto essas bravatas ocorrem ao nível nacional, nós, enquanto brasileiros, temos uma tolerância que eu, às vezes, me impressiono. Né? Eu muitas vezes digo, em outros países, isso já tinha papocado. Né? Aqui a gente aguarda, espera. Mas não é que o povo seja passivo. É que há um passivo na história do Brasil que as massas sabem que não pode entrar de qualquer jeito, que serão destruídas. Exemplo maior, conselheiro Canudos. Como é que termina os sertões de Euclides da Cunha? E apenas 2 idosos, um homem e uma criança, resultam de tudo aquilo. Então, não é que o povo seja passivo. O povo sabe o que é que acontece quando reage de modo tempestivo. Mas esse governo já deu claras demonstrações de que não representa nem aqueles que neles votaram. Porque se hoje tem gente capionga, sabe o que é capionga? Sei, cabeça para baixo. Pois é, capionga é legal. O que tem de gente capionga de ter votado no Bolsonaro, mas não se envergonhe, não. Você votou foi noutra pessoa, você votou foi noutro candidato. Então você tem também o direito de exigir coerência e também de criticar. Não tem que ficar atabalhoadamente querendo defendê-lo. Fazendo defesa patológica, não. Defesa patológica. E aí eu lembro do nosso pequeno frasco, Antônio Carlos Fernandes, né? Que, como ele é impulsivo, ele já entrou aí com um pedido de interdição, dizendo que o presidente ficou louco.
Eu estou estudando, tá entendendo, o caso dele, e se o juiz precisar de laudo, eu estou elaborando, tá entendendo? Eu estou elaborando. Bom, eu vou dizer, o quadro é bem rico. Bom, o que nós estamos vendo é um cenário triste, que envergonha a todos nós, a mim envergonha. Vi manifestações de brasileiros na Europa, de vários locais, também dizendo que estão sendo maltratados, achincalhados, o Brasil vivendo num momento de muita crítica fora do nosso território. E vamos só nos lembrar, essas pessoas que hoje vivem fora do Brasil, hegemonicamente votaram em Jair Bolsonaro. São as que nos Estados Unidos estão sendo expulsas pelo governo Trump e aplaudidas por Bolsonaro. Mas isso são apenas detalhes de uma longa e grande coxa de retalhos que tem muita coisa para a gente reclamar e protestar. É porque o próprio Macron, é bom que se diga, num pronunciamento, ele diz, isso não é o povo brasileiro. Eu gosto deste país e deste povo. Eu não entendo como é que tem um governo desse tipo. Ele foi claro, ele faz a diferença entre o que é o verdadeiro Brasil e o que está sendo, lamentavelmente, este governo. Vamos ficando por aqui. Infelizmente, o programa tem fim e o tempo conspira contra. Muito obrigado por sua audiência. Amanhã tem mais. Aliás, nos siga ao longo da programação, às 2 horas, 4 da tarde, 6 da noite, em flashes, e na reapresentação, às 8 da noite. E, neste momento, fique aí com um show de futebol de Bosco Farias. Olha aí. Vamos lá.